pessoal, continuar nosso papo aqui sobre imaginação e memória. Ontem a gente fez um resumo ali do que a gente veio falando esse mês, né? Sobre a mente, sobre o pensamento, a consciência e agora a imaginação e a memória. A gente viu que a mente é uma capacidade que nos torna humanos, que nos torna sapiens, e que essa mente tem ali algumas capacidades, como a capacidade do pensamento, de conjecturar, de pensar as coisas, a capacidade da consciência, de consolidar pensamentos ali, consolidar experiências e tomar aquilo como consciência. E hoje vamos começar falando sobre uma outra capacidade, que é a imaginação, pessoal. Lembra que a gente falou que a gente ia desenrolar? Às vezes imaginação, pensamento, consciência, tudo parece a mesma coisa, né? E se a gente for pesquisar na origem da palavra imaginação, pessoal, a gente vai encontrar a raiz, adivinha onde, pessoal? Onde? Especialmente na última flor do látio, o latim como sempre, ou quase como sempre, não é? Imaginação vem de imaginatio mais o sufixo onis, imaginationis. O sufixo onis é um sufixo comum ali no latim, mas o substantivo mesmo, onde está o significado, está ali no imaginatio, que é a ideia de traduzir a imagem para a mente, sabe? A ideia de mentalizar. E ele é quase isso, pegar aquilo que nosso sentido está captando, aquilo que nossos olhos estão fotografando e trazer para nossa mente, né? A gente falou da diferença da mente e do cérebro naquela semana e a gente viu que quando a gente pensa numa flor, por exemplo, não tem nada no nosso cérebro que parece uma flor. Só tem ali uma agitação de ligações nervosas, mas parecido com uma flor não tem nada. E a gente, quando está imaginando uma coisa, a gente está olhando para um prédio, aí começa a pensar quantos andares tem, como é que ele é por dentro, onde é que é a escada. A gente começa a imaginar aquele prédio, começa a tornar aquela imagem que nosso sentido está captando um pouco mais do que só uma imagem. A gente começa a imaginar sobre ela e, por vezes, o que a gente imagina acaba sendo mais importante até do que o que a gente vê de fato. Por exemplo, uma pessoa vai variar de acordo com o que ela imagina o que vai acontecer. Ela pode ser uma pessoa descrente ou ela pode ser uma pessoa esperançosa. Depende do que ela imagina, né? Se ela está imaginando que no fim vai dar tudo certo, que no fim vai ficar tudo bem, ela é esperançosa. Mas se ela acha que vai dar tudo errado, ela vai ser pessimista. A criança, por exemplo, quando ela começa a tomar consciência do mundo, que a gente conversou, né? Aquela primeira epifania de entendi, agora faz sentido, que a gente muitas vezes nem lembra, mas que a gente tem isso na infância, que a gente começa a pensar por nós mesmos. A imaginação é fundamental. A gente vai olhando para as coisas e vai vendo o que a gente quer, o que a gente não quer, a partir do que a gente imagina daquelas coisas, né? Caraca, eu não quero crescer uma pessoa assim, sabe? Eu não vou fazer isso, porque eu já me imagino crescendo e fazendo isso. Então a imaginação, ela é uma parte do processo de pensamento, né? É como se a gente fosse projetar ali a partir das coisas que a gente sabe, né? A gente começa a imaginar. A gente viu que o pensamento é aquela dúvida que nos surge e que a imaginação é um dos critérios que a gente vai usando nesse pensamento ali para que ele se torne uma consciência. Outro critério que a gente usa é a memória também, a gente vai falar mais sobre ela, mas por hoje o papo é só sobre a imaginação, pessoal. Como o nosso imaginário, o que a gente imagina é como um jardim que vai nos deixar mais para cima ou mais para baixo, de acordo com a forma que a gente cuida dele, né? Se aquilo que a gente imagina for bom, a gente vai ficar melhor para encarar o dia a dia, mas se a gente imaginar coisas ruins, a gente vai ficar mais para baixo. Então vale a pena a gente cuidar desse jardim do nosso imaginário, né? Pensar coisas boas. Por exemplo, uma coisa que eu faço que me faz pensar coisas boas e que eu gosto muito de exercitar é ouvir dos alunos histórias de quando eles eram crianças, sabe? E aí eu vou imaginando eles crianças. Naquele exercício que a gente falou de como era a sua casa na infância, eu fico imaginando as histórias, sabe? Todo mundo já foi criança um dia, já foi inocente um dia, né? Então imaginar essas pessoas aqui, né, que lidam com seus problemas na infância me diverte, sabe? Me faz regar com coisas boas meu pensamento. Experimentem fazer isso aí. Pensem no seu vizinho quando era criança, como será que ele era? Perguntem histórias assim de quando ele era criança. Me pergunta uma coisa engraçada assim que ele viveu. E aí imagina esse sujeito criança, que divertido. Pelo menos eu acho interessantíssimo pensar dessa maneira, aproveitando, né, essa nossa capacidade de imaginação. Mas para agora vamos dar uma pausa aqui na imaginação e vamos olhar para a nossa apostila na página número 3, gente linda. Tá aqui em cima, mas também tá lá embaixo, mas também tá na outra folha. Chama-se variações, pessoal. Ele aparece variações 1, 2 e 3, mas todos eles funcionam da mesma maneira. Vou explicar um e já serve para todos. Vejam ali o primeiro lá do topo, desanunciado.
Encontre variações que utilizem as palavras destacadas. Então a gente tem a palavra destacada pé, não é? Posso colocar ali pé de cabra, pé de apoio, pé de meia, pé de moleque. O que mais? Vários pés a gente tem, várias expressões que utilizam pé, não é? Já embaixo, lá no rodapé, a palavra é mão. E aí, qual palavra você vai usar que tem mão na sua composição? Então eu posso botar aqui mão dupla, mão inglesa, mão única. Isso pensei só no trânsito ali, né? O que mais? Mão na roda. Vocês vão pensar aí em casa. Lá na página 3 é água. Então vocês vão pensar também aí, né? Ah, água de cheiro, água que passarinho não bebe. Tentem imaginar palavras que tenham aquelas destacadas na sua composição. Imaginação esse exercício, né? Vamos pro próximo. Ali ainda na página 2 chama-se objetos e atributos. A gente tem que descobrir um objeto, somente um, baseado nas informações que ele está dando ali. Pode ser que vocês encontrem objetos diferentes quando a gente fizer a correção, mas vale aí que a gente use também a nossa imaginação. Vamos ler o enunciado. Tente descobrir de que objetos estamos falando a partir dos atributos que oferecemos. Então, é feito de metal e de borracha. E aí, o que pode ser? Ah, tô pensando aqui a panela de pressão, não pode ser? Ela é feita ali de metal, a parte da panela, e o braço é meio de plástico, de borracha, não é isso? Ou não? Ou vocês vão dizer que o braço não é de borracha? Então vou pensar em outra coisa. Será que o taco de golfe? Porque aí já tem um braço emborrachado mesmo para dar uma pega melhor, e ele pode ser feito de metal. Então pensem aí, usem a imaginação. Isso que a gente quer nesse exercício, isso que a gente está trabalhando nessa apostila. Tranquilinho para terça-feira, vamos lá, acadêmicos da mente, até amanhã.